Fala pessoal, aqui é o Sass e na saga de hoje eu quero conversar um pouco sobre os jogos da franquia Dead Space. Dead Space é um jogo de terror de sobrevivência com elementos de sci-fi e uma história que se passa no século 25. Assim como muitas obras futuristas, no século 25 a Terra já não tem mais recursos e a humanidade cria um sistema de naves que procuram recursos em outros planetas e algumas luas também, em busca de minério e algo precioso para continuar a existência da humanidade. A maior nave de mineração dessa época é conhecida como Ishimura, e Dead Space 1 começa quando Ishimura manda um pedido de ajuda e o pessoal perde o contato com a nave. O protagonista dessa história se chama Isaac Clarke. Quando ele fica sabendo desse pedido de resgate, ele se oferece para ir com a equipe de resgate, porque nessa nave Ishimura, a ex-namorada dele trabalha lá como médica. Eu vou tentar falar do jogo sem dar muito spoiler, porque mesmo sendo um jogo um pouco antigo, ainda é um jogo muito bom de se jogar. Acontece que no meio dessas escavações, em vários planetas diferentes, os seres humanos encontraram alguns totens que deram origem a uma religião entre os humanos. Esses humanos acreditam que o ser humano foi criado por uma raça superior, provavelmente alienígena, e com poder inacreditável. Alguns desses totens foram destruídos, e a destruição do totem soltou um tipo de vírus alienígena que contamina cadáveres e transforma eles em criaturas grotescas, com o único objetivo de reprodução, ou seja, a criatura contamina um cadáver, transforma ele num monstro, e esse monstro precisa fazer mais cadáveres para que sejam contaminados igual a ele. Essas criaturas são conhecidas como necromorphs, e a Ishimura foi contaminada por várias dessas criaturas, e conforme o número de mortos aumenta, o número de monstros também, né? Quando a nave chega, eles têm alguns problemas para pousar, de uma forma que eles ficam presos em Ishimura, e precisam dar um jeito de sair de lá. Dead Space 1 é um jogo bem carismático pelo fato de que o personagem principal não fala, mas todos os outros NPCs conversam de uma forma tão bem escrita que você conhece toda a história sem o protagonista falar uma palavra. Um grande destaque também do Dead Space 1 é a quantidade de jumpscare, que é aquele susto que vem do nada, acompanhado com barulho. Mas esse jogo sabe trabalhar tão bem o jumpscare que ele vem de uma forma orgânica, não parece forçado. Os programadores gastaram bastante tempo para deixar como parte primordial da história. O tempo todo você joga, você tá tenso e preocupado com o próximo susto. O jogo se resume em sobreviver enquanto resolve problemas para avançar no meio da nave procurando uma saída, procurando sobreviventes e uma forma de escapar da Ishimura, que é uma nave que está à deriva no espaço. O Dead Space 1, de uma forma geral, foi um jogo bem recebido. Vendeu bem, ele vendeu 1 milhão de cópias em 2 meses e garantiu uma sequência, que é o Dead Space 2. O Dead Space 2 ele meio que segue o 1, só que ele perde em vários aspectos, principalmente jumpscare, e a história também é um pouquinho mais fraca. O Dead Space 2 se deu bem por continuar a história do Isaac Clarke, que era um protagonista bem carismático na época, colocando ele para lutar mais uma vez contra os Necromorphs. Logo depois lançaram o Dead Space 3, e é sobre ele que eu quero comentar hoje. A maior diferença entre o Dead Space 3 e os outros dois é que ele é um jogo mais focado em ação e ele tem a opção de jogar cooperativo. Ou seja, é um jogo de terror onde você joga com seu amigo. A maioria dos jogos de terror se baseia no conceito de que o personagem principal é mais fraco do que o inimigo. Isso causa uma sensação de fragilidade e tensão, fazendo você ter que se superar para poder passar os obstáculos do jogo. Recentemente eu fui jogar Dead Space 3 com meu amigo. E o fato de jogar de dupla tira muito do terror do jogo, tornando ele um jogo mais de ação, e às vezes alguns sustos, né? Então, para dificultar um pouco o jogo, a gente colocou no modo mais difícil. E isso me fez pensar como que, quando a pessoa está acompanhada, ela tem uma confiança em si mesma de que nada é impossível, de que qualquer desafio pode ser vencido. É interessante como que a confiança no próximo gera uma confiança em si mesmo. Enquanto eu e meu amigo jogava o jogo no modo mais difícil, enfrentando necromorphs, com pouca munição e poucos kits médicos, eu parei para pensar como que isso influencia em várias histórias do cinema. Como, por exemplo, aqueles filmes de guerra, onde a equipe principal é emboscada e os protagonistas têm que se virar com o que tem, mas você sabe que por eles estarem juntos naquela situação, eles vão vencer. O seu subconsciente já calcula que enquanto eles estiverem juntos e trabalhando em equipe, eles vão achar uma solução para escapar daquele problema. É como se o fato de você ser aprovado por um amigo próximo tirasse a sua necessidade de autoafirmação. Então você executa as tarefas com o máximo da sua essência, sem preocupação de julgamento.
Isso me faz concluir que na vida real as pessoas precisam confiar em alguém. E é bom ter alguém de confiança, porque a partir do momento que você tem alguém de confiança, o julgamento das outras pessoas sobre você não importa, porque você tem alguém que conhece a sua essência e que você confia o suficiente no julgamento dessa pessoa. A maioria das pessoas passa a vida reclamando que não tem amigos ou que não tem amigos de verdade. Mas na verdade ela exige muito de pessoas que não conhecem o suficiente. Para ganhar a confiança de uma pessoa, primeiro tem que ter intimidade. Isso eu digo tanto no sentido de amizade quanto no sentido amoroso. A questão é que a gente vive em um tempo onde o tempo em si é escasso. O ser humano gasta o tempo com muita coisa que, teoricamente, ele não precisava se preocupar. A conclusão que eu chego com esse raciocínio é que devemos gastar nosso tempo com pessoas que realmente importam, ao invés de ficar procurando um padrão de pessoa que só existe na nossa cabeça. Então é isso, chegamos no final de mais um vídeo. Quero aproveitar para mandar um abraço pro meu amigo Dragon aí, estamos jogando bastante junto. Quem gostou, deixa um like aí, se inscreve no canal aí, o canal é pequeno, mas devagar a gente vai chegando lá. E até a próxima.